Wolverhampton deixa o destino de John Arias na mão do staff do atleta. Será que o Flamengo vai investir em John Arias? Vou falar sobre isso, vou falar sobre os detalhes e vou falar também sobre o River Plate que está fora da próxima Libertadores de 2026. Definidos os rebaixados e os promovidos à Série A do Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre isso, vou falar sobre mais aqui no canal. Mas antes de começarmos o vídeo, eu peço para você que chegou agora a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações da opção todas, deixar o seu like nesse vídeo, aproveita que você vai se inscrever, deixar o like, não se esquece de comentar o comentário de vocês. É importante e a hora que for comentar, arrasta o vídeo para o lado e hypa ele, valeu? Bem, pessoal, vamos começar aí essa segunda-feira, mais uma semana aí, né? Campeonato Brasileiro se encerrou, mas a gente ainda tem alguns jogos a serem realizados tanto na Copa do Brasil quanto no Intercontinental. O Flamengo joga na quarta-feira contra o Cruz Azul do México, né? E o time do Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco vão jogar pela Copa do Brasil. Então a temporada do Brasileirão acabou, mas ainda tem a Copa do Brasil e o Intercontinental aí, alguns jogos aí para a gente ainda fazer uma live aí, debater sobre esses jogos. Vamos fazer uma live aí na quarta-feira aí, começando a partir do meio-dia e meia, para a gente acompanhar esse pré-jogo de Flamengo e Cruz Azul. E o time do Cruz Azul, gente, ele jogou aí pelo Campeonato Mexicano, né? Pelo Clausura do Mexicano. Se o time do Cruz Azul ganhasse o jogo do Tigres, ele avançava a final para enfrentar o Toluca do México, que no outro jogo da chave ganhou do Monterrey por 3-2 e avançou à final. E esperava aí o adversário entre Cruz Azul e Tigres. O Cruz Azul empatou com o Tigres em 1-1 e foi eliminado do Campeonato Mexicano. Os dois jogos terminaram empatados em 1-1, só que como o Tigres teve a melhor campanha no geral, classificou-se o Tigres. E para esse jogo, o time mexicano teve uma baixa para a partida contra o Flamengo. Teve um jogador muito importante aí que se machucou, se lesionou, então por isso já tem um desfalque aí no time mexicano para encarar o Flamengo, né? Esperamos que o Flamengo esteja bem motivado, o Flamengo que já fez o seu primeiro treino no Catar e já está aí se preparando para enfrentar esse time do Cruz Azul, tá, gente? A imagem foi muito forte, não dá para mostrar nada para vocês aqui, tá? O zagueiro titular do time e da seleção mexicana se lesionou na semifinal aí contra o Tigres. Foi muito feio, tá, gente, o lance. Não tem nem como mostrar para vocês e nem falar no momento, cara. Foi muito feio a torção do zagueiro do time do time do Cruz Azul. Então, o Cruz Azul tem desfalque de última hora aí para enfrentar o Flamengo. E a gente sabe que lá no México eles estão dando o Cruz Azul como um grande favorito para esse jogo contra o Flamengo, né? Porque segundo a imprensa mexicana, o Cruz Azul jogou muito menos jogos que o Flamengo, jogou 50 jogos na temporada, o Flamengo jogou mais de 70 jogos. Pelo desgaste físico, os mexicanos já colocam o Cruz Azul como grande favorito para enfrentar o Flamengo, tá? Vamos mudar de assunto, gente, vamos falar sobre o John Arias aqui, tá? Segundo a informação aqui do portal R7, tá? A informação trazida aí pelo Cosme Rimoli, que a informação que veio aí é que o Wolverhampton ele autoriza o staff de John Arias a buscar um novo clube para o colombiano, tá? E 3 times do futebol brasileiro, além do Fluminense, lógico, são bem vistos aí com bons olhos, né? O Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro, né? Os 3 têm interesse aí no meio atacante colombiano e monitoram a situação dele, tá? A princípio, o clube inglês ele quer o valor que pagou para tirar o Arias do Fluminense, cerca de 22 milhões de euros, cerca de 137 milhões de reais na cotação atual. A situação deve esquentar aí nos próximos dias, isso porque o jogador gostaria de ficar na Inglaterra, mas o Wolverhampton quer fazer caixa com sua transferência e assim o caminho mais provável
é o Brasil. Arias, inclusive, ama o Rio de Janeiro, né? Jogou muito no Fluminense aí. E é ídolo do Fluminense, da gente. Ele é ídolo do Fluminense, né? E não na cláusula de compra ali do time do Wolverhampton, o Fluminense ele tem prioridade caso o time inglês ele queira revender o John Arias, né? O Fluminense ele tem que ser consultado, tá? Caso o time do Wolverhampton vá negociar o jogador, eles têm que comunicar ao Fluminense que vai vender o John Arias para ver se o Fluminense ele iguala a proposta ou ele cobre a proposta do outro clube que se manifestar o interesse em comprar o jogador colombiano. Agora, eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham. John Arias é uma boa para o Flamengo? Deixa aí embaixo nos comentários de vocês. Eu já vou deixando meu comentário logo aqui. Eu acho que o John Arias é um jogador muito bom de bola, tá? E acredito eu, que se ele vier para o Flamengo, vai encaixar muito bem ali no meio do campo. A gente sabe muito bem do potencial do John Arias desde o tempo do Fluminense. Há muitos torcedores que não acham uma boa trazer o John Arias, né? Há muitos torcedores por aí, mas eu, sinceramente, eu acho que encaixaria muito bem no time do Flamengo. A fonte aí também que falou aí, né, do RT Sport aí, já sabemos que o John Arias ele está no radar do Flamengo há muito tempo e dessa vez o time do Wolverhampton vai liberar o jogador para decidir o seu caminho, né, decidir o seu futuro, tá? Bem, vamos mudar de assunto, gente. Vamos falar de saídas antes de falarmos do Campeonato Brasileiro e do River Plate. O Flamengo aí, tá? Ele já tem aí alguns nomes que são avaliados para sair do elenco, tá? Caso do Michael, que já anunciou que vai sair, e o Flamengo também deve negociar o Matias Vinha e o Alan, tá? Com o fim do Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta suas atenções para a reavaliação interna do elenco, tá? O atacante Michel, que chegou a ter oportunidade como titular e capitão no último sábado, né? Além disso, a gente tem que parabenizar a garotada, jogou muito bem. Tá? Ele é um dos nomes aí que terá sua continuidade analisada aí pela diretoria, mas ele já falou que quer sair do Flamengo. Já o lateral Matias Vinha e o volante Ala devem deixar o Flamengo aí depois, pois foram excluídos das últimas listas por opção técnica e não estão nos planos da comissão técnica. Gente, a situação do Matias Vinha, ela foi a seguinte, gente. Ele não chegou a ser nem relacionado para a partida contra o Cruz Azul. Eu vejo muita gente dizendo, poxa, o Matias Vinha está lesionado. Por que o Matias Vinha está lesionado? Não, ele não está lesionado. O Matias Vinha, ele não foi relacionado, assim como o Ala, para o Mundial de Clubes, né? Então, o Flamengo analisa aí com bons olhos uma possível transferência dos jogadores, uma possível venda, tá? Desses atletas aí na próxima janela de transferência. Não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida que o Flamengo vai negociar esses dois jogadores, até porque o contrato deles está chegando ao fim. O Flamengo não quer perder dinheiro, tá? Lembrando que o Flamengo pagou um caminhão de dinheiro pelo Matias Vinha e também pelo Ala, né? Jogadores ambos aí que infelizmente não encaixaram. Tinha uma expectativa muito grande aí, mas não encaixou aí. Então, eu fico triste com isso, porque eu esperava um pouco mais do Matias Vinha aí, principalmente sendo aproveitado aí, o que não aconteceu, tá, gente? Não aconteceu aí. Infelizmente, o Matias Vinha, ele não rendeu no Flamengo. Bem, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, isso porque já está definido os 4 rebaixados e os 4 promovidos à Série A, tá? Quem foi promovido à Série A a gente já sabe, o Curitiba, o Atlético Paranaense, o Remo e
o time da Chapecoense, né? E os que foram rebaixados foram eles, Ceará, Fortaleza, Juventude, Sport. Um detalhe que o Ceará, gente, o Ceará, ele chegou na última rodada, ele ficou 37 rodadas sem entrar na zona de rebaixamento, tá? E a última rodada ele entrou na zona de rebaixamento e não conseguiu sair mais, tá? O time aí foi rebaixado na última rodada aí. E, cara, o time do Fortaleza também caiu, mano. Tomou 4-2 do Botafogo e saiu, né? Caiu para a segunda divisão. Então vamos ter aí o clássico vozão aí na Série B. E o caso do River Plate, gente, o River Plate está fora da próxima Libertadores 2026. O River vai jogar a Copa Sul-Americana, tá? O time do River, que é tetracampeão da Libertadores aí, como todos sabem. O River Plate dependia de um milagre aí, né? Por exemplo, o Boca Juniors. O River dependia do seu maior rival, o Boca Juniors, ganhar do Racing para poder o time se classificar. Lembrando que o River ele dependia ali de um dos times que já foram campeão do Clausura, do Apertura, ou das Copas, irem para a final e ganhar para abrir mais uma vaga. Mas não aconteceu no geral, porque o Boca foi eliminado pelo Racing em Avejaneda, tá? O Racing não tinha vaga carimbada, agora pode pegar essa última vaga. E também tem o jogo entre Estudiantes e o time do Ginásio La Plata. Esse jogo aí que podem definir também quem vai enfrentar o Racing. E os times já classificados são eles: o Platense, campeão do Clausura, né, do Apertura, né? O Platense, o Boca Juniors, o Independiente de Rivadavia, da Argentina, também classificado, e o Argentino Júniors, além do time do Lanús, que também classificou via Sul-Americana. Então aí o River Plate dependia do Boca Juniors para pegar a última vaga e não aconteceu. O River está fora da próxima Libertadores, para vocês verem. Esse ano foi promovido tanto time jovem, né, time novo, como Mirassol, Independiente Rivadavia, Juventude do Uruguai, o 2 de maio, né, se não me engano, do Paraguai, né, o Cusco do Peru, muitos times aí disputando Libertadores pela primeira vez, e o gigante River caiu aí, não vai disputar a Libertadores do próximo ano, vai para a Sul-Americana. Bem, gente, vamos mudar de assunto aqui, vamos falar sobre Everton Cebolinha. Isso porque o staff de Cebolinha, ele acredita que o atacante vai para a Europa caso deixe o Flamengo, tá? O Beşiktaş da Turquia é um dos interessados aí, apresenta uma oportunidade considerada interessante para o staff do jogador e para o atleta. Além do Beşiktaş, alguns clubes do Brasil sondaram, mas esbarraram na pedida do Flamengo, tá? Cerca de 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. Clubes como Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras consultaram o atacante nas últimas semanas. O Fluminense também fez sondagem antes da Copa do Mundo de Clubes. O São Paulo também entrou em contato, mas recuou rapidamente por entender que os valores são fora da sua realidade aí. Essa informação foi trazida pelo Alexander aí. Gente, a gente sabe que as condições do São Paulo, as condições aí que não dá, né? Então, o Cebolinha ele deve mesmo ir para a Europa. Eu acho que aqui o Cruzeiro e o Palmeiras têm condição de pagar esse valor, porém, eles acham que a pedida é muito alta, tá? Dito isto, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.